Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Teu grande nome, aqui estamos, nosso bom Deus, para mais uma vez nos aproximarmos de Ti, através deste propósito de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, que hoje, graças a Ti, chegamos ao dia de número 41. Teu nome é glorificado, Pai. Teu nome é exaltado, em nome de Jesus. Pois esse é o nosso desejo, Te agradar, nos santificarmos, nos consagrarmos para o Senhor. Pois essa é a condição, Pai, daqueles que verdadeiramente não apenas desejam Te servir nesta terra, mas Te servir por toda a eternidade. Pai, primeiro de tudo queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos através do Teu Espírito Santo na condição de igreja pelo sangue de Jesus, Teu Filho querido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Pai. Eu quero Te agradecer por todos os nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham já há tanto tempo, que estão conosco há alguns anos, alguns meses, algumas semanas. Mas todos aqui temos um único propósito: buscar a Tua vontade para as nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. Também queremos Te agradecer pela vida de todos aqueles que se achegam a Ti, Pai, através deste propósito, em nome de Jesus, e que pela primeira vez terão a oportunidade, juntamente conosco, de não apenas orar, mas dar ouvidos à voz do Teu Espírito Santo, que é dado então através da Sagrada Escritura. O nosso desejo é que tanto aquele que já há algum tempo nos acompanha, como este ou esta, que chega pela primeira vez, possamos ficar, Pai, juntos no Espírito e em concordância com a palavra do Senhor. E isso até o grande dia do soar da trombeta de Deus, no ressuscitar dos mortos e no arrebatamento de Tua amada igreja. Pela fé Te apresento todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos através das mensagens de textos, através de áudios e através de fotografias. Todos estão diante de Ti pela fé, Pai. Lançamos diante de Ti todas estas petições, estes anseios, que certamente o Senhor é Deus para tratar todo aquele que se submeter ao Senhor através da Tua santa e gloriosa palavra. Que todos nós venhamos a escutar a doce voz do Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, e como já dissemos, neste propósito de oração que chegamos ao seu dia de número 41, eis que, segundo a Tua palavra, estamos agora no livro de Atos dos Apóstolos, iniciando então o capítulo de número 16. Pai, segundo o texto sagrado, após Silas e Paulo terem partido então para Derbe e depois a Listra, a Tua palavra vai dizer que havia ali um discípulo chamado Timóteo, onde aqui diz que a sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. A Tua palavra também diz que ali, naquele lugar, ou lugares em Listra e Icônio, a igreja dava bom testemunho. E assim, as cidades onde passava, Teus servos transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. E o texto então conclui
que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Pois bem, Pai, vejamos como o Teu Espírito, Pai, agia e age, claro, até os dias de hoje. Contudo, a submissão da Tua igreja era algo surpreendente, o que deveria nos acompanhar até os dias de hoje, porque o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Senhor é imutável. E por isso devemos também nos comportar desta forma, pois é do Teu desejo que a Tua palavra continue sendo propagada, que a Tua palavra continue sendo anunciada através das nossas vidas. E a vida de Paulo, de Silas, de Timóteo, de Barnabé, de João Marcos, de Pedro, Tiago, Filipe e tantos outros, assim te obedeceram. E o que há de mais extraordinário nesta palavra, Pai, é que este rapaz, este moço chamado Timóteo, aos olhos dos homens era considerado como alguém que não fazia parte do povo de Deus, alguém que não fazia parte da herança a qual Deus vivo prometeu desde os fundamentos da terra. Tudo isso porque, como o texto diz, sua mãe, uma judia convertida, contudo seu pai era grego. Então, o mesmo Timóteo não era considerado um judeu legítimo. Mas mesmo assim, Paulo, além de levá-lo nesta condição missionária da propagação do Evangelho, submeteu Timóteo na concordância do mesmo, em que o tal viesse a se circuncidar. Algo que era dado aos judeus desde Abraão, em nome de Jesus, que fazia parte da lei e que, portanto, era algo que era de fato um sinal da aliança de Deus com o teu povo. Contudo, agora na era da graça e no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, de fato a circuncisão ela continua, mas não mais no corpo. No corpo quando falamos da condição da carne, mas a circuncisão continua no coração. Logo, nas decisões, nas escolhas, na maneira como agimos e reagimos diante de tudo e de todos, inclusive diante das tribulações. Porque, Pai, é certo que o sofrimento de ninguém aqui pode ser desprezado de maneira nenhuma. Todos nós aqui temos nossas limitações, a capacidade que o Senhor nos deu para enfrentar dificuldades, as destrezas e habilidades que são essenciais para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Mas nós nos esquecemos de um detalhe, que a razão de Timóteo ter se circuncidado não foi por causa da lei, e nem tampouco pela condição da graça, pois isso não implicava a salvação do mesmo. Mas ele e Paulo tiveram o discernimento espiritual de que aquele momento, aquele mover da fé, valia ouro aos teus olhos. Porque ali estava-se então a se lançar um verdadeiro testemunho, um sacrifício. E não que precisemos fazer qualquer sacrifício para quem quer que seja salvo, mas porque de fato eles estavam dispostos a se doar e a se entregar ao teu reino, ao Evangelho, à justiça de Deus. Era do desejo dos tais que a igreja continuasse crescendo e se multiplicando, e que todas as ordenanças dadas pelo Senhor Jesus aos apóstolos, então, fossem replicadas. E isso cabe a cada um de nós, Pai. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio a tantas situações que não compreendemos. É claro que dói,
É claro que machuca, é claro que choramos, é claro que ficamos angustiados. Isso é real, mas há uma coisa que de fato também é real e certamente é eterna, que é o nosso testemunho, Pai. Pois ali era alguém que mostrava para o seu semelhante o tamanho do seu amor e do desejo que o mesmo tinha que outros experimentassem o que ele estava experimentando. E aí fica a lição para todos nós, neste dia de número 41 do nosso propósito de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos. A missão de que em meio aos nossos sofrimentos, na verdade, temos uma boa ferramenta para darmos testemunho da Tua graça sobre as nossas vidas. Porque certamente, se este sofrimento que eu passo, o sofrimento que o meu irmão e a minha irmã está sofrendo, as dificuldades, as muitas adversidades, se fossem então confiadas a outra pessoa, a mesma não poderia dar tamanho testemunho. Porque, Pai, testemunho também é mandamento, pois foi o Senhor Jesus que disse que todos nós, a igreja, viéssemos anunciar e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele mesmo disse, e está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e sereis minhas testemunhas. E o original ainda vai mais além quanto à tradução grega, porque ali não fala sobre apenas testemunho, mas de sermos mártires. Aleluia! Ah, Pai, que o Teu Espírito Santo continue nos fazendo discernir esses tempos difíceis, porque na verdade, todas essas coisas que ocorrem conosco é para que o Teu nome seja conhecido em nossas vidas. Porque certamente alguém está a nos observar. Inclusive nossa família, amigos, as pessoas que foram mencionadas aqui através dos pedidos de orações. Essas pessoas que oramos, que pedimos que elas venham a se converter, venham a ser curadas, venham a receber o milagre de repente, Pai. Basta que elas enxerguem em nós o testemunho de que o verdadeiro Deus está em nós, através do Espírito Santo. É tanto que o texto diz, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então, se nós de fato queremos ver números atrativos em nossas vidas, o acréscimo da salvação na nossa família, a mudança no lugar de trabalho, a restauração no casamento, a salvação dos filhos, a libertação daqueles que estão em vícios, que estão caídos, que estão afastados do corpo de Cristo, então devemos fazer sacrifícios espirituais, nos submetendo a Ti, não aos homens, mas à Tua palavra. Porque querendo ou não, Pai, Timóteo aqui vive pela fé, segundo a Tua palavra, pois o Senhor Jesus disse que nem um sequer traço da palavra de Deus deixaria de existir. Passarão os céus e terra, mas a Sua palavra jamais passará. Eu confio em Ti que diante desta oração e deste propósito de oração, por estarmos então em concordância segundo a Tua palavra, vamos experimentar muitos milagres, muitas boas notícias a respeito das bem-aventuranças que o Senhor nos dá através desta promessa, através da Tua palavra. E agora seguimos em frente, porque não basta somente o amém no final de uma oração, mas o amém no dia após dia, em cada passo, em cada caminhar, em cada sacrifício espiritual, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia,
Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. Assim oramos, pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.